Fala galera, boa noite. Vamos dar início a mais uma live. Eu já vi que o Dr. Marco Antônio, nosso primeiro convidado, está por aqui. Deixa eu puxá-lo aqui, agradecer a presença de todos, sempre prestigiando as nossas lives. Hoje o assunto é bem interessante. Deixa eu chamar o Dr. Marco Antônio. Vamos tirar esse banner daqui também. Aguardando a confirmação. Espero que todos estejam bem aí. Vamos falar um pouco hoje sobre direito e a pandemia, trazer aqui algumas novidades que não foram ainda tratadas. Doutor Marco Antônio, pronto, tá aí. Tudo bom, doutor? Deixa eu só tirar o meu banner agora aqui de cima. Eu não sou muito hábil com isso. Calma aí. Deixa eu tirar esse comentário para não ficar no seu rosto. E deixa eu tirar esse banner. Pronto. Tá me ouvindo bem aí? Agora sim. Tá bacana? Tudo bem? Legal, tudo ótimo. Para quem não conhece o Dr. Marco Antônio, ele é advogado, ele já foi secretário de Estado, já foi secretário também da Saúde de São Vicente, né, Marco? O Marco ele é mestre, doutorando em Direito, né? Autor aí de diversas obras, das quais eu já tive a oportunidade de, sempre que preciso, vou lá em alguma delas. Marco, boa noite e muito obrigado por aceitar o convite. Doutor Tiago, meu amigo, estudamos juntos. É verdade, tempo de na Pachecão. escola. Tempo de Pachecão. Velhos tempos de Grêmio Estudantil. Tempos de Grêmio Estudantil. A minha chapa era a Revolution. Lembra? Eu lembro. Eu nem me lembro o nome da minha. Você lembra? Eu não lembro. Eu não lembro. Mas desde pequeno era aguerrido, estudante, o bicho pegava, né? É verdade. Recentemente tivemos uma grande perda lá da dona Genita, lembra? Que era servente. Sim. Que ficava há poucos dias ela veio, soube que ela veio a falecer em razão, inclusive, do coronavírus aqui na cidade. Não sabia. Foi uma perda muito grande, muito triste. Marco, vamos lá. Vamos para o que interessa, que é falar um pouquinho de pandemia e direito. Pois é. Marco, então, é o seguinte, eu abri uma caixa de pergunta, né, assim que eu divulguei essa live, mandei em vários grupos, tanto de colegas, amigos, quanto jurídicos, e as pessoas sempre enviam alguns questionamentos. Na verdade, eu digo que eles que norteiam esse debate, eles que norteiam esse bate-papo. Então, só para quem está nos assistindo, daqui a pouco eu vou abrir os comentários, tá? Eu só não abro agora porque fica, eu gravo sempre os vídeos, e aí para aproveitar alguns trechos no YouTube, ou enfim, e aí os comentários ficam subindo no rosto do convidado. Então daqui a pouco eu abro aí para a galera que quer dar um oi e tal. E a Janaína a doutora Janaína pediu para avisar que, para quem está assistindo, que 18h30, após esse bate-papo com o Marcos, ela falou, puxa, eu divulguei para todo mundo às 18h, a galera vai entrar lá, não vai me ver, né? Mas quem está aí ao vivo aguardando a doutora Janaína também, logo mais ela está por aí. Marco, é o seguinte, de início, essa semana parece que ganhou aí, o STF ganhou o protagonismo, STF para cá, STF para lá, muita gente, muito embora desde lá de último impeachment, já vem escutando falar sobre STF, muita gente não tem noção do que né? E agora com essas decisões polêmicas, né? A primeira é aquela que o governo federal perde força para estados e municípios, né? Então vem lá o STF e fala, olha, o governo não pode normatizar regras que o governador ou que o município lá, que o prefeito já está normatizando, como se então a cidade ou o estado fosse maior do que o país nesse sentido. E aí depois anula, suspende, né, a nomeação de delegado da Polícia Federal, e hoje também aconteceram outras novidades aí. Então vamos abrir esse bate-papo falando um pouquinho sobre isso? Claro. Meu querido amigo, 2 pontos muito importantes, né, sobre o STF. Eu queria só fazer uma retrospectiva, né, histórica para dizer o seguinte, desde o final do mandato do Fernando Henrique Cardoso, né, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o STF tem colocado as manguinhas de fora, né? Primeiro, por conta de uma maior autonomia do próprio Ministério Público Federal, quando o Lula resolveu criar, né, e aceitar aquela eleição da associação dos membros do Ministério Público Federal, dos procuradores da República, que todo mundo sabe, para quem não sabe eu vou contar aqui,
é uma associação. Quer dizer, aquilo lá é uma entidade privada que o procurador que quiser se associa, e eles faziam uma eleição lá com uma lista tríplice, né? E o próprio Michel Temer e agora o presidente Bolsonaro resolveram não seguir essa orientação do mais votado. O próprio Bolsonaro e, salvo engano, Michel Temer resolveu, inclusive, não seguir nenhum dos 3 nomes. Direito do presidente. É uma mera associação. Importante dizer isso. E o Lula criou essa, vou dizer tradição, não chega a ser uma tradição, mas criou porque foi seguido por ele 8 anos, depois da Dilma e tudo mais. O Fernando Henrique não tinha esse problema, porque ele realmente escolhia. Então, a porta de acesso, né, em regra, do Supremo, sempre foi o Procurador-Geral da República. Com isso nasce o que nós chamamos de ativismo do Poder Judiciário no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Claro que já tinha questões ativistas do Supremo, mas aí talvez tenha sido a inauguração mesmo das páginas do jornal, do Jornal Nacional, o Supremo todo dia, as pessoas conhecendo cada nome de cada ministro do Supremo, mas não conhece a escalação do próprio time de futebol. Os ministros viraram astros. Muito bem. Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, mas não dono dela. Nós não estamos mais na época, né, que eu sempre falo, do juiz exegeta, que é aquele que aplica o texto da lei. Aliás, isso surgiu com Napoleão justamente para evitar a doutrinação da nobreza, né, quando Napoleão virou cônsul vitalício na França. Nós não estamos mais. Juiz dos princípios. Nossa Constituição de 88, com tantos princípios, interpretações mais alargadas. Só que o juiz, que antes era o escravo da lei, hoje passou a ser praticamente um juiz dono da lei. Estamos no outro extremo. E isso acaba interferindo na harmonia dos poderes. Porque o Poder Judiciário é um poder que acaba colocando pingo nos is. Ele acaba controlando o Legislativo e o Executivo quando tem algum deslize legal ou constitucional. Mas ele não se equipara a um poder moderador, como um antigo imperador. Ele não é um poder que está acima dos outros. E eu já começo, então, essa conversa, porque nós só temos 30 minutos, infelizmente, dizendo o seguinte: essa bagunça que ocorre no Brasil, a culpa é do Senado Federal. Porque cabe ao Senado Federal fazer o controle dos ministros do Supremo, até mesmo caçando por meio de impeachment, que tem pedidos de vários ministros lá. Marco Aurélio, Barroso, Gilmar Mendes, Toffoli, aliás, eu acho que quase todos. E o Senado tem sido complacente. Feito essa introdução, primeira questão: cabe ao Supremo escolher ministro de Estado, delegado-geral da Polícia Federal, meu querido Tiago? No governo Michel Temer, não sei se você se recorda, um ministro deu uma liminar para impedir que a Cristiane Brasil assumisse o Ministério do Trabalho. Agora, o ministro Alexandre de Moraes... Caiu... calma aí. Acho que caiu aqui o Marco. Deixa eu puxar o doutor Marco Antônio de volta. Calma aí, deixa eu... Doutor Marco, vou abrir aqui os comentários. Manda um oi aqui, porque eu acho que a sua conexão caiu. Tá vindo aí. E muito obrigado pela audiência, muito obrigado a todos. Doutor Marco Antônio, o que aconteceu? Tudo bem? Olha, eu acho que forças ocultas estão tentando me derrubar. Sorte que a Janaína estava a postos aí. Não, o celular aqui também não para de tocar. Se interromper aí, eu tô Quem sabe faz ao vivo. Mas foi legal, foi legal. Foi legal porque ficou você, ela, agora mais um pouquinho de você, o pessoal vai ficar querendo mais. Eu tô que nem a propaganda da Jequiti no filme do SBT, entendeu? Eu fico entrando aí no meio. Marco, tem uma pergunta aqui que é sobre... a gente estava lá falando sobre o STF, né? Da invasão de competência, enfim, de tudo isso que estava acontecendo. E eu abri aqui para perguntas, e aí tem uma muito interessante que era para você. Não existe quem fiscalize o STF da Sheila. Sheila, obrigado pela pergunta. E quem quiser deixar as perguntas, deixa nessa caixinha aqui abaixo, que tem um ponto de interrogação, porque daqui a pouco eu tenho que fechar os comentários para não ficar subindo na cara do convidado. Agradecer a Rafa, ao Lu, ao Juan, a Sheila, a todos aí. O que acontece, né, Thiago, nessa perspectiva, e aí eu quero depois voltar nessa história da nomeação lá do diretor, que foi nessa parte que eu caí, né, do diretor da Polícia Federal, o diretor-geral. O STF é o seguinte: ele é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, e no Brasil ele é híbrido. Ele não é apenas um tribunal constitucional. Em outros países, como nos Estados Unidos, o Tribunal Constitucional julga questões funcionais.
questões federativas, questões de direitos políticos, questões de liberdade. Aqui nós temos um tribunal que tem competências ordinárias e competências recursais, competências que qualquer cidadão com um pouquinho de esforço, um pouquinho de habilidade do advogado, consegue levar praticamente qualquer coisa para o STF. Claro que o sistema está se aprimorando. Você é advogado trabalhista, você sabe disso. Você consegue levar uma causa trabalhista até o TST e depois ao STF. O advogado eleitoral até o TSE, depois até o STF. Seja o que for. A questão da fiscalização. Primeiro, volto a dizer, a culpa, segundo o meu entendimento, dessa bagunça é do Senado. Porque para ser ministro do STF, após a indicação do presidente, o Senado precisa aprovar. É o chamado ato jurídico complexo. Tem que ter a vontade de dois poderes. Do poder legislativo, através do Senado, e do presidente da República, do poder executivo. As sabatinas, para quem não teve ainda a oportunidade de ver uma sabatina de um candidato a ministro do Supremo, é muito ruim. Aliás, em alguns casos, é uma baixaria. Não há uma verdadeira sabatina para saber se ele tem conhecimento jurídico. Nos Estados Unidos, a sabatina é até ideológica. Porque lá você escolhe o ministro não só pelo conhecimento jurídico, mas muito mais por princípios políticos e morais. Ele quer saber se o ministro é a favor do aborto. Ele quer saber se o ministro é a favor da pena de morte. Aqui nós não vemos isso. E depois, não há uma fiscalização externa do Senado, como eu havia dito, através dos pedidos de impeachment. Porque eles são sequer processados. O presidente do Senado já arquiva. São sequer processados. Nunca assistimos um processo desse. O que nós tínhamos que ter é uma chamada teoria da decisão judicial. Teria que ter parâmetros para julgamento. Porque o Supremo acaba julgando numa espécie de realismo jurídico. Ele pega assim, as vontades da sociedade, ou o que eles dizem que constitui a vontade da sociedade, aquela história, a voz das ruas. O ministro coloca o ouvido lá de fora, né, ali na janela, como se no gabinete dele ali tivesse alguma manifestação embaixo. Né? E falou, não, olha... Aí o Estado de São Paulo está falando isso, ou a Globo falou aquilo, ou a porta das ruas, ou a voz publicada, e acaba decidindo. Então, o Supremo Tribunal hoje está se desvirtuando. Isso é uma realidade, a democracia tem que ser aperfeiçoada, e para isso o Senado tem que ser um pouco mais ativista. O ativismo excessivo do Poder Judiciário, especialmente pelo Supremo, se dá por conta da falta de ativismo político do Congresso Nacional. E nessa perspectiva, o que eu queria falar sobre a questão do delegado-geral da Polícia Federal. Veja só, Thiago, o sujeito não pode ser delegado-geral da Polícia Federal, diretor, mas ele pode ser chefe da ABIN, da Agência Nacional de Inteligência. É o mesmo sujeito. Sim, sim. Né? Então, assim, de verdade, o que está em xeque é a integridade do sujeito ou é uma ideologia do presidente Bolsonaro que o Supremo está combatendo através de um álibi teórico chamado decisão judicial? Sim. O Supremo está fazendo política ou está produzindo direito? Eu acho que nós conseguimos ter um mínimo de harmonia em pensamento e saber que um pouquinho de política está sendo produzida nessas decisões. Sem dúvida, sem dúvida. E a sua opinião, e assim, eu queria saber a sua opinião. Calma aí, antes de estar descendo umas mensagens no WhatsApp, o doutor Marco, ele também é da Prerrogativas de São Vicente. Inclusive, Verdade. São Vicente é uma OAB muito combativa. Quero agradecer de novo o nosso presidente, o Clima, eu sou fã do Clima, né? O Marco trabalha muito lá. Vi que o doutor Adolfo está por aí, o doutor Cláudio. Eu quero agradecer também, eles estão em todas, acompanham sempre as lives. Muito obrigado. Marco, agora... um bate-pronto que a galera quer muito saber. Sua opinião sobre, pode o Supremo falar, quer dizer, pode, né? Mas o que você acha do Supremo falar, olha, presidente, você tem que ouvir então agora, você não pode mexer lá, não pode pôr o dedo no governo do estado de São Paulo, por exemplo, e nem lá nos municípios. Você esvazia o poder do presidente? Como fica isso, na sua opinião? Primeiro, mandar um abraço para o Clima, meu querido amigo, presidente da OAB São Vicente, para todos os diretores, colegas que estão nos prestigiando. Né? Olha, primeiro, algumas coisas são complicadas, porque já nascem complicadas. A exemplo disso, um dos ministros que concedeu uma liminar foi secretário de Estado do governo do PSDB. Sim. Foi filiado ao PSDB. De São Paulo. Hoje saíram vários encheram o WhatsApp. Eu não estou querendo sujeitar, veja, não estou querendo dizer nada, mas
Até porque, quem sabe, daqui a pouco nós vamos ver o Marcos também, lá no Tribunal de Justiça, né, Marcos? Olha, eu digo amém e Deus para quem já foi secretário de Estado, tá? Não está muito distante. É inteligente, é um cara respeitado, enfim. Eu acho que um dia eu ainda vou vê-lo lá. Amém. Vamos dizer assim, eu tenho 31, teria que ter 35. Se forças ocultas não tentarem me matar nos próximos 4 anos, eu acredito que estarei lá. Mas voltando aqui à questão do Supremo. Eu acho que mais ou menos isso que eu falei, a questão do controle do Supremo. Tem um pouco de política nisso. Existem decisões políticas no Supremo. É um pouco natural, mas está se exacerbando. E nisso, evidentemente, existe a divisão federativa. Os municípios e estados têm autonomia política administrativa, podem criar decretos e tudo mais. O que nós não podemos ter no nosso sistema jurídico é a falta de integridade do direito e da coerência. O que eu quero dizer com isso? Se eu disser que um governador ou um prefeito não precisa respeitar um decreto do presidente, que é o chefe de uma unidade federativa maior, vamos admitir que isso seja razoável. Mas essa mesma lógica, por simetria, tem que servir ao prefeito caso ele não queira respeitar o decreto do governador. Sim. Agora, tem prefeitos no interior que resolveram seguir o presidente da República. E membros do Ministério Público ajuizaram a ação e conseguiram, no Poder Judiciário de primeira instância, anular decretos, dizendo que estavam incompatíveis com a norma estadual. Então, veja só, falta de integridade e coerência. Se eu estou numa decisão judicial dizendo que existe hierarquia normativa, até porque podemos aclarar aqui que decreto é ato administrativo. Sim. É um mero ato administrativo. É um ato da administração. Ele não é um ato legislativo. Ou seria um ato legislativo atípico, vamos dizer assim, mas é um ato administrativo. Então, se o governador não precisa respeitar o decreto do presidente, por óbvio, o prefeito também não precisaria, porque dentro da unidade dele, ele também pode decretar o que é bem entender. Volto a dizer, tem mais política do que direito. Sim. Aí são 2 pesos, 2 medidas. Marco, debate pronto para aproveitar esses nossos 15 minutos, tentar responder aqui o pessoal que quer te ouvir a respeito desses assuntos. A respeito da prisão lá, pelo Dória, né? Se vocês não tiverem um distanciamento social lá de 70%, nós vamos mandar prender, né? E ele falou isso textualmente. Não me parece que era brincadeira, né? Me parece que ele falou sério e colocou, inclusive, o prefeito de São Paulo junto com ele. Qual é a sua opinião a respeito? Deixa eu te falar, Thiago, até para os nossos espectadores aí que nos prestigiam, eu sou um cara sempre muito honesto. Você sabe disso. Então, eu já vou falar que eu sou um ferrenho opositor do governador João Dória. Já estou sendo aqui bem claro, para não dizer, olha, não, a minha opinião, obviamente, tem um pouco, né, de mim. Eu sou um opositor. Mas o Dória, ele está extrapolando. Agora está até fácil ser opositor. Agora acho que com essa dele está tudo... Eu sempre fui. Em outros tempos era melhor eu ter tirado os comentários mesmo, mas agora a galera vai bater palma, vai aplaudir. Eu digo porque eu conheço bem o Dória, porque eu fui advogado eleitoral da coligação proporcional da eleição dele para prefeito. E quando ele ganhou a eleição de prefeito, ele fez tudo ao contrário do que ele disse que iria fazer. Então ali eu já me tornei opositor, antes mesmo dele querer ser governador. Então isso já vem de anos. Mas eu quero dizer o seguinte sobre a questão do João Dória. Ele é um cara que, de fato, ele é um mentiroso. Ele mente pra caramba, né? Então, isso daí é fato constatado. Quando ele chegou ao governo do Estado, ele tá achando que ele é Hitler. Aliás, nem a polícia secreta de Hitler tinha tanta informação quanto as pessoas, quanto o Dória tá tendo. Eu desliguei o GPS aí do meu celular e recomendo que todo mundo deveria desligar. E quando muito, deveria desligar o celular, porque vai que ele está cruzando pelas antenas, né? Porque isso é um absurdo. Ele pode até alegar que, olha, eu não estou identificando quem é o cidadão. Eu estou identificando vários celulares dentro de um mesmo espaço. Ok, mas isso é o que ele está dizendo. Eu não sei que tipo de acesso. E eu não sei qual foi o instrumento jurídico que lhe deu acesso a isso. Como ele chega e traz uma operadora de telefone celular, põe na mesa para conversar, todas elas, e consegue um acesso dessa natureza? Sim. Como que isso foi liberado? Mas me parece que isso já foi até objeto de discussão, né? Sim, ponto... mas eu quero dizer o seguinte, Thiago, existe um filme chamado Dossiê Pelicano. Tem até no Netflix. Eu esqueci o nome da atriz, mas uma atriz muito bonita. E o filme é antigo, ela era mais bonita ainda. E
O professor de Direito chegou para ela e falou o seguinte, olha, a Suprema Corte Americana disse tal coisa. Ela falou, não, professor, não é assim. E ele respondeu para a aluna, mas como não é assim? O Supremo disse. E ela retrucou, o Supremo está errado. É o fator Julia Roberts. A Julia Roberts, que é a atriz. Fator Julia Roberts. Constrangimento. O Poder Judiciário tem que ser constrangido. O juiz erra. Existe certo e existe errado. Não é porque a Justiça definiu e decidiu que é o correto. Sim. Né? Até porque nós vemos cada decisão absurda. O juiz tem aí mandando fechar a rodovia. Sim. As pessoas... Litoral Norte. Tem que estudar direito, tem que fazer um concurso público, porque nós presumimos que quem passa por certas fases na vida tem um pouco mais de cientificidade e um pouco mais de filtro. Se for para decidir com emotivismo, coloca a decisão para o júri. Sim, mas eu quero saber a sua opinião quanto à prisão. Você acha que vem aí prisão, não vem? E como que isso vamos lá. Antes de falar da prisão, só queria dar um detalhe. Está tramitando um projeto, antes que eu esqueça, e o nosso tempo é curto, eu preciso falar isso. Eu vou olhando as perguntas aqui. Claro, mas eu vou responder. Para aumentar o valor do IPCMD, do Imposto Causa-Mortes, de 4% para 8%. Não sei se vocês já estão sabendo disso. Está tramitando. Projeto 2020, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Vai aumentar de 4 para 8. Gente, em tempo de coronavírus, querer arrecadar com a morte alheia. Mas ele deu um desconto de 50% no ICMS do diesel, do querosene das empresas aéreas. Aumente o TCMD pago pela pessoa física, quer ganhar dinheiro com a morte das pessoas em tempo de coronavírus, mas abaixa o ICMS de empresa aérea só porque participa do LID. É um absurdo. É uma picaretagem que está acontecendo em São Paulo. Agora vem dizer que quer prender o cidadão de bem, usando o 268 do Código Penal. O 268 do Código Penal fala assim, infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Primeiro, o crime tem que ser doloso. Boa parte das pessoas saem na rua por necessidade. Ninguém tem uma casa, sei lá se ele mora em Janópolis, esqueci onde ele mora, lá na Rua Itália, esqueci o nome do bairro, mas na Rua Itália que ele mora. Ninguém tem uma casa lá. As pessoas não têm cozinheira, não sai de helicóptero da própria casa, vai para o palácio de helicóptero, requisitou até o helicóptero da Polícia Militar, depois teve que voltar atrás. Quer prender a população de bem? Por que não sobe o morro? Por que não vai na boca de fumo? Sim. Então, a sua opinião... Olha, eu estou procurando os traficantes com máscara. Sim. Mas na hora da praia, fica constrangendo idoso que está andando na areia. Fica constrangendo idoso que está andando no calçadão. Que tipo de política que a gente quer? Então, veja só, Thiago, respondendo tecnicamente, depois do meu desabafo, porque eu sou ser humano, eu também tenho esse direito e me permito. Sim. Infringir a determinação do poder público é do poder público competente. Não é de qualquer poder público. Se o fiscal de obras da prefeitura, que faz parte do poder público, baixar uma portaria dizendo que você não pode sair de casa, essa portaria vale? O poder público competente é o Ministério da Saúde. Porque se não for o Ministério da Saúde, nós vamos usar o direito penal para política criminal e de saúde. Ou seja, se o prefeito de São Vicente falar que em São Vicente não tem mais isolamento, não tem mais quarentena, e o prefeito da Praia Grande falar que em Praia Grande tem, nós vamos ter um sujeito que cruza a ponte do Mar Pequeno não cometendo crime. Mas se ele estiver do lado de lá e cruzar para cá, está cometendo crime. Exatamente. Qual que é a lógica, a integridade disso no nosso direito? Então, nós estamos fazendo um direito municipal, um direito penal estadual, um direito penal municipal, porque a efetividade vai depender da vontade política do prefeito ou do governador. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Vamos lá. Isso não deve, então, vir à prática. Isso não deve acontecer. Isso certamente não deve acontecer. Olha, agora, do jeito que o Supremo vai, está acontecendo muitas coisas no Brasil, né? Mas a história vai registrar e depois nós vamos julgar. Marco, vamos lá. Eu estava entrando nessa questão. Muitos colegas advogados estão aqui assistindo a nossa live. Lá na cidade de São Vicente, por exemplo, vou pegar ela como exemplo, que é uma das únicas que eu vi isso acontecendo. O prefeito, ele soltou lá o decreto, né, que a OAB tanto queria, foi atrás, para
então estabelecer que a advocacia ela é uma atividade essencial e então lá os advogados pararam de ser importunados por fiscais, etc. Aqui na Praia Grande, me parece também que o presidente da OAB teve uma conversa com o prefeito, ele foi lá, levou os anseios dos advogados, fez lá a sua parte, mas o prefeito me parece que não soltou nenhum decreto nesse sentido e pelo que eu acompanhava dos grupos de WhatsApp, tá? Não aconteceu comigo, mas alguns colegas chegaram a ter lá em seu escritório, receberam lá fiscais, tal, que estavam recomendando que não abrissem, etc. Na sua opinião, como que você enxerga isso? A atividade da advocacia, ela é essencial, ela não é? Se enquadra lá no... Eu vou te falar uma coisa, Thiago. Pedir para o meu auxiliar aqui pegar uma coisa que todo mundo deveria ter em casa. É isso aqui, ó. Isso aqui é a Constituição. Tá? A Constituição não é o que o juiz diz, não é o que eu digo. É isso aqui, ó. Você compra aí na papelaria, na livraria, né? O prefeito de São Vicente, eu não sei se outros prefeitos sabem, né? Mas o prefeito de São Vicente, ele sabe ler. Está escrito na Constituição que a advocacia é uma atividade essencial à administração da justiça. A justiça parou de funcionar? Não, ela está funcionando. Não. Aliás, as minhas finais que eu peço, está saindo até mais rápido do que antes. Então, tá bacana, tá bacana. Claro, por quê? Porque o juiz já está entediado de ficar em casa. Às vezes tem uma mulher chata, fica lá no quarto trabalhando, né? Não fala isso. Então, eu quero dizer o seguinte, ou a juíza tem um marido chato, né? Para não dizer que eu sou machista. Eu quero dizer o seguinte, as pessoas já não aguentam mais ficar em casa. O Netflix já acabou, tem que lançar mais sério, tem que lançar... E todo mundo que não é servidor público, que trabalha, que ganha o seu dinheiro com giro, o comerciante, o ambulante, que vende o seu sorvete, o seu mate na praia, precisa ganhar seu dinheiro. Porque se não morrer de coronavírus, vai morrer de fome. Ou vai morrer trocando tiro com a polícia, porque vai ter que furtar ou roubar. Infelizmente. Né? Então, a advocacia é uma atividade essencial. Não precisa de decreto falar que é, porque a Constituição já fala. Mas no Brasil, nós temos uma sociedade que dá tão pouco valor à nossa Constituição que a portaria do chefe de departamento do INSS vale mais que a Constituição. Eu até fiz outro de uma brincadeira da pirâmide de Kelvin, dizendo o seguinte: nós temos aqui embaixo a Constituição, depois a lei, depois os decretos do Dória, depois a opinião do Mandetta. É verdade, infelizmente. Então, na sua opinião, é uma atividade essencial e os advogados poderiam, então, ficar tranquilos? É essencial, Thiago. Vou te falar uma coisa. Eu tive um caso, recentemente, durante essa pandemia, de um abuso a um menor, né, praticado por um parente. E veja só, advogado em casa fazendo um churrasquinho, quem protege essas mães? Quem protege esses menores? Sim. O bandido não parou de roubar. Sim. O remédio controlado que não tem no posto de saúde deveria ter, que a Constituição garante, continua não tendo, e o hipertenso precisa do remédio, ele precisa do mandado de segurança. Perfeito. Se a nossa sociedade fosse a sociedade suíça, o advogado não seria essencial. Mas no Brasil, é mais do que essencial. Marco, infelizmente, estou vendo que é 18h55, a gente vai ter mais uns 2, 3 minutos, vai abrir a contagem ali em cima. Eu quero saber, tem uma pergunta bacana que a galera gosta de ouvir. Como é que você acha que nós sairemos dessa? Como será o Brasil, como será a sociedade pós-pandemia, pós-coronavírus? Você já fez essa reflexão? O Brasil vai ser um país mais realista. Vai entender que não existe salvador da pátria e infeliz do país que precisa de heróis. Nós precisamos de pessoas capacitadas, honradas e que têm responsabilidade política para tomar a decisão certa. Michael Sandel, que é um professor de Harvard, dá aula sobre justiça em Harvard. Ele tem um livro que eu recomendo para todo mundo. Teoria moral, filosofia moral. O que é fazer a coisa certa. E nós sabemos quem faz a coisa certa, quem é um bom administrador e quem é vocacionado nos momentos de crise. O Dória vai entrar para a história como governador do horror. E os prefeitos que seguirem ele vão pelo mesmo caminho. Tá certo. Valeu, Marco. Deixa eu só, enquanto não acaba, deixa eu só prestigiar. Tem muitas perguntas aqui. Deixa eu só pegar aquelas que é mais rápida. Por exemplo, essa daqui não é pergunta, né, Ivanete? O juiz sempre errou. Isso pode ser uma sensação dela, respeitamos a opinião dela. Parabéns, doutor Marcos, está de parabéns pelos esclarecimentos. Não seria o caso de
do presidente, essa daqui é interessante, não seria o caso de o presidente decretar estado de defesa ou de sítio para adotar medidas mais efetivas? Não sei, qual que é a sua opinião, Marco? Olha, eu vou te falar uma coisa. Quem perguntou está correto no sentido para relativizar o direito à liberdade, direito à locomoção, o direito fundamental, só com estado de defesa, estado de sítio, decretado pelo presidente da República, autorizado pelo Congresso Nacional. O Dória ainda não é presidente, do jeito que vai, nunca vai ser. Então, eu quero dizer o seguinte, Nova York sitiada. Lembra desse filme? Sim. É assim que tem que ser. Eu não sou contra mandar a turma ficar em casa. Eu não estou fazendo esse tipo de juízo. Eu só estou dizendo o seguinte, a forma que está sendo feita é errada, é equivocada. E o direito, ele serve também, na crise, para fazer as pessoas serem racionais. Sim, sim. Porque se não for para ser racional, joga a moeda para cima e o que cair está decidido. Marco, subiu aqui em cima 1 minuto e 37. Sobe para você aí também, não? Sobe aí em cima? Não está subindo nada aqui, filho. Não, o meu sobe. Quero agradecer a Elaine, realmente a Elaine tem razão, a doutora Roseli também, que deixou pergunta, a doutora Cris, a doutora Dani, enfim, tem muita gente que acabou deixando pergunta, infelizmente. Marco, vamos programar uma outra live logo em breve. Quero agradecer muito você ter participado aí conosco, ter aceito esse convite. Agradecer mais uma vez a doutora Janaína Balares, né? Ela que nos salvou aí. O minuto final era dela, a gente acabou antecipando. Agradecer a todos que assistiram. Eu vou depois mandar essas perguntas para a doutora Janaína, vou mandar algumas perguntas para o doutor Marco, e aí eu vou depois respondendo nos posts. Marco, tem aí 50 segundos. Se quiser deixar um comentário, um abraço final, o tempo é seu. Doutor Enéas Carneiro, em 30 segundos, foi o terceiro colocado numa eleição presidencial, hein? Se tivesse rede social, se tivesse tempo para falar e se tivesse Thiago Garcia para dar a oportunidade que você está me dando, certamente ele teria sido presidente e o Brasil estaria melhor. Obrigado, Thiago. Um forte abraço para você e um beijo para todo mundo que está nos acompanhando. Fiquem com Deus. Marco, fica com Deus. Eu que agradeço. Até mais. Tchau.